baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Quando meu pai tinha cerca de 50 anos, ele ganhou um papagaio africano. Ele sempre amou papagaios durante toda a vida, então fiquei feliz por ele ter conseguido um, após a aposentadoria. Ele nomeou o pássaro de Kevin. Meu pai ensinou Kevin um vocabulário inteiro de palavras, e na verdade, o treinou para entender o significado por trás de certas palavras como olá, tudo bem, comida, obrigado, bom, e algumas outras. Meu pai faleceu aos 70 anos, e com isso, chegou a hora de decidir entre meus irmãos e eu o que aconteceria com Kevin. Meu irmão e minha irmã não queriam a responsabilidade de levar Kevin para suas casas, além de que seus cônjuges também eram contra. Mas eu não conseguia suportar a ideia de entregá-lo para uma nova casa. Kevin era e é uma das minhas últimas conexões com meu pai, de certa forma, era seu melhor amigo. Então, decidi levá-lo para minha casa. Coloquei a gaiola dele na sala da minha casa. Minha casa não tem porão, então a sala é considerado o nível mais baixo da casa. Kevin é um pássaro moderadamente barulhento. Ele pode ser uma tagarela algumas horas do dia, geralmente mais cedo, mas mais tarde durante o dia e à noite ele fica quieto. Quando ele está muito barulhento, eu jogo uma manta sobre a gaiola e isso normalmente o acalma. Eu assisto TV na sala à noite para fazer companhia a ele. Então, por volta das 10 horas, eu migro para meu quarto para deixá-lo dormir. Isso é praticamente a história de Kevin. Tenho cuidado dele há 2 anos agora, então sei exatamente como ele se comporta e quando está agindo de forma incomum. Falando em algo incomum, teve uma noite em dezembro, por volta das 11 horas da noite, que Kevin começou a fazer barulhos enquanto eu estava tentando dormir. Eu durmo com a porta aberta, já que moro sozinho e preciso poder ouvir qualquer coisa se algo estiver acontecendo na casa. Ouvir ele fazendo seus ruídos de cacarejo depois do anoitecer, especialmente tão tarde da noite, era incomum, sem dúvida, e algo estava o irritando. Fui até a sala para ver o que o estava incomodando. Ele estava bem acordado no poleiro mais baixo da gaiola, olhou para mim e estava dizendo coisas como olá, tudo bem e o nome dele, enquanto balançava a cabeça para cima e para baixo, movendo todo o corpo no processo, como se estivesse dançando. Tentei alimentá-lo, mas ele não comeu. Então, eu o cobri com o cobertor, esperando que ele parasse. Eu estava na cozinha quando parei por dentro porque ele ainda estava fazendo os ruídos e eu tinha a sensação de que ele não ia parar. Tendo trabalho no dia seguinte, não podia me dar ao luxo de perder o sono por causa dele, realmente não sabia o que fazer. Até hoje, não sou exatamente um especialista em pássaros. Voltei para baixo e o descobri. Ele ainda estava fazendo sua pequena dança, movendo a cabeça e o corpo e fazendo seus sons de angústia. Não caiu a ficha até pensar que ouvi algo no armário da despensa a alguns metros de distância da gaiola dele. Fui até lá e aproximei minha mão do interruptor de luz da despensa, que estava do lado de fora da porta. A porta tinha um daqueles grandes painéis de vidro que muitas portas de despensa têm. Então, quando acionei o interruptor de luz, vi o contorno de um corpo por dentro. Meu instinto de lutar ou fugir entrou em ação e eu escolhi lutar. Abri a porta gritando, tentando fazer minha adrenalina subir, e agarrei o homem no armário da despensa e o joguei no chão. Ele tentou lutar de volta, mas eu facilmente o dominava e o segurava em um tipo de estrangulamento. Era um homem sem teto, com cerca de 50 anos e com um mau cheiro para combinar.
Gritei com ele: "Quem é você? Por que está na minha casa?" Ele tentou pegar meu rosto para possivelmente arrancar meus olhos ou algo assim, mas continuei a apertar seu pescoço e a socá-lo. Durante tudo isso, Kevin estava ficando louco na gaiola. Quando o homem no chão parecia fraco o suficiente, literalmente corri para o telefone mais próximo, voltei rapidamente e o mantive no chão enquanto ligava para a polícia. O homem foi levado para a cadeia, mas não tinha nada com ele, absolutamente nada. Era sem teto e não tinha nada em seu nome, sendo considerado que algumas pessoas chamam de insolvente, ou seja, mesmo que eu tentasse processá-lo, não conseguiria nada dele. Ele tinha invadido meu armário da despensa naquela noite e aberto potes de manteiga de amendoim, caixas de biscoitos e bolachas e todos os tipos de alimentos em caixas e enlatados. Se não fosse pelo papagaio do meu pai, não sei mais o que aquele homem teria levado ou feito na minha casa. Sou grato por Kevin e gosto de pensar que uma parte do meu pai está me vigiando nesse pássaro. Segundo relato. Esse relato foi contado por Kim Parlier. Essa história aconteceu quando eu estava no ensino médio. Para contextualizar, aqui vai um pouco de informação de fundo. Naquela época, eu era um aluno bastante envolvido, fazia todas as disciplinas difíceis e estava em alguns esportes. Em um desses dias eu sempre estava ocupado e não tinha muito tempo para mim, e parte de mim era grato por isso. Isso me proporcionava uma fuga de um mundo onde meus pais haviam se separado recentemente e meu irmão mais velho havia acabado de ir para a faculdade. Era só eu e meu irmão mais novo, que também era nadador e um garoto inteligente por si só. Éramos muito parecidos, até hoje, mas provavelmente por causa do estresse que a situação familiar nos causava na época, não nos dávamos bem de jeito nenhum. Em um daqueles dias de inverno úmido, no meio-oeste, eu tinha passado o dia na escola e nadando, e ainda tinha várias horas de lição de casa pela frente. Desta vez, eu tinha que escrever um ensaio para alguma aula avançada que eu não estava realmente interessado. Deixei minha bolsa de natação na porta quando cheguei em casa e olhei ao redor da minha casa para ver se alguém estava lá, vazio. Meu pai devia estar fora com o Rice no treino de natação dele. A equipe do clube dele tinha o horário na piscina depois que a equipe da escola terminava. Coloquei um punhado de Cheez-Its na boca e desci para o porão, onde ficava meu escritório para fazer algum trabalho escolar. A casa era de classe média, com 2 andares e um porão inacabado, com exceção do que eu chamava de meu escritório, de um passado profissional. Meu pai costumava trabalhar em casa, mas não mais. Eu era o único que usava aquele lugar, então minha família, ou o que restava dela, simplesmente o chamava de escritório do Kim. Então, fiz meu caminho através do piso de concreto e amostras de carpete soltas até o único quarto acabado no porão. Acendi a luz. Era como qualquer outra noite depois do treino. Ainda tinha horas de lição de casa pela frente, então liguei o computador e comecei a digitar. Estava digitando, por pelo que parecia 1 hora, tentando colocar em palavras o que o conceito de hedonismo e o retrato de Dorian Gray significavam para mim, da melhor forma possível, ou tão convincentemente quanto pudesse. Do escuro, ouvi meu irmãozinho me chamar. Kimi, vem aqui. Quase reflexivamente, respondi a ele, Rice, estou trabalhando. O que você precisa?
Gritávamos pela casa como irmãos costumam fazer, mas levei um minuto para perceber que não o ouvi chegar em casa. Não recebi resposta, mas após alguns minutos, ouvi novamente a voz do meu irmãozinho: Kini, Kini, vem aqui. Foi estranho ouvir aquelas palavras. Ele deveria estar no treino de natação. Chamei de volta, perguntando se ele precisava de alguma coisa, mas novamente não recebi resposta. Pensei em simplesmente recomeçar meu ensaio, mas a situação familiar era delicada no mínimo, e eu não queria estar em apuros se meu irmãozinho realmente precisasse de alguma coisa. Eu tomei a decisão de levantar e ir descobrir por mim mesmo. Subi as escadas do porão da única forma que um adolescente pode e chamei novamente pelo meu irmão. Disse: o que está acontecendo? Estou muito ocupado. Revisei toda a área principal procurando por meu irmãozinho ou mesmo sinais de que ele estava em casa. Sem sapatos, sem mochila, então ele não estava em casa, e também não havia carro na garagem. A única razão para meu pai estar fora agora seria para buscá-lo. Satisfeito, voltei para as escadas quando ouvi a voz do meu irmãozinho ecoar: Kini, Kini, vem aqui. Desta vez, cada pelo do meu corpo ficou em pé, simplesmente não fazia sentido. Ele deveria estar no treino, e se realmente precisasse de mim, teria vindo até mim. Fui até o pé da escada do segundo andar e chamei por ele mais uma vez. Disse: o que está acontecendo? Você está bem? E por um minuto, nenhuma resposta. Disse: estou muito ocupado. Você pode me dizer o que está acontecendo? Ficou quieto por tempo demais enquanto eu encarava a escuridão da escada. Logicamente, não havia motivo para acreditar que alguém estava lá em cima, até que ouvi a voz calma do Risse falar dessa vez, não chamando do mesmo jeito melódico: Kini, Kini, vem aqui. Perguntei em voz baixa: o quê? Eu não conseguia compreender a situação. Fiz uma rápida análise de qualquer cenário provável. Invasão? Voz errada? Uma brincadeira? Eu teria visto algo até este momento. Tinha que ser o Risse, e talvez ajudá-lo me tornaria um bom irmão, então comecei a subir as escadas. Meu coração batia forte a cada passo, e estava prestes a chegar ao patamar do segundo andar escuro quando ouvi o zumbido do motor da porta da garagem. Corri de volta pelas escadas e olhei pela janela. Era o sedã do meu pai e ele e meu irmãozinho saíram. Tropecei da janela para o corredor por onde entrariam e senti meu coração quase parar. Caí no chão e comecei a chorar incontrolavelmente. Terceiro relato. Esse relato foi contado por Mike White. Isso foi há uns 15 anos, quando eu era criança. Eu estava com meu melhor amigo, Jackson, em um resort abandonado ou tipo colônia de bangalos em Nova York. Ficava fora de uma estrada principal e depois por uma entrada privada de terra batida, e era uma propriedade grande com vários prédios antigos abandonados, incluindo pelo menos 10 pequenos bangalos, um salão principal, alguns banheiros e uma casa de piscina coberta. Além disso, havia uma piscina ao ar livre, uma área de chufleboard e um parquinho para crianças. Tudo estava velho, abandonado e com gramados altos e crespos crescendo sobre ele. Encontramos este lugar por acaso uma vez enquanto caminhávamos pela Rota 209,
mas não o exploramos naquele dia. Voltamos outra noite, já passando do pôr do sol. O sol estava beijando o céu, despedindo-se. Estava ficando muito escuro. Mas não queríamos vir durante o dia com medo de sermos pegos e acusados de invasão. Trouxemos walkie-talkie e lanternas conosco para nos comunicarmos quando nos separássemos. Começamos a procurar pelos bangalos juntos. A maioria deles parecia igual e era relativamente pequena, com 1 ou 2 quartos, uma pequena cozinha e um banheiro cada. Alguns deles tinham essas pequenas áreas de estar. Enquanto percorria esses bangalos, me separei de Jackson porque ele estava se movendo devagar. Tentei entrar no prédio que parecia ser o salão principal ou o escritório, mas todas as entradas estavam trancadas. Chamei Jackson no walkie-talkie para contar a ele que o grande prédio estava trancado. Ele não respondeu. Pensei se estava fora do alcance de onde ele estava. 2 minutos depois, me vi em um dos 2 prédios de banheiros. Era provavelmente um prédio de uns 400 metros quadrados. Não havia portas no prédio. Era incomum. Tinha apenas 2 grandes aberturas, uma para o banheiro masculino e outra para o feminino. Lembro-me das placas estarem desbotadas e desgastadas. Então vi essas marcas vermelhas no chão do banheiro de concreto sujo. Não vou dizer que pareciam pegadas ensanguentadas, mas não consegui explicar o que eram essas marcas vermelhas. Na época, e ainda hoje, não tenho certeza. De qualquer forma, estava completamente escuro dentro daquele banheiro, e foi o primeiro prédio que me deu medo de entrar. Tentei chamar Jackson no walkie-talkie novamente, esperando que ele estivesse ao alcance desta vez. Apertei o botão e disse: "Ei, onde você está?" Quando soltei o botão, ouvi o som de chiado que faz ao receber uma mensagem, vindo de dentro do banheiro. Isso quase me deu um ataque cardíaco. Então, pensei que Jackson já devia estar lá dentro, daí as pegadas vermelhas. Chamei seu nome, e o ecoou no banheiro. Estava prestes a entrar, pensando que ele estava me pregando uma peça, quando ouvi a voz de Jackson chamando de longe, do lado de fora, na escuridão da noite. Ele estava se aproximando. Não consegui vê-lo na escuridão, mas ele obviamente viu minha luz, então gritei de volta. Encontrei o seu walkie-talkie. Estava prestes a entrar no banheiro, mas ele disse de volta: "Não entre lá." Eu nunca fui lá dentro. Foi quando me virei e saí correndo de lá. Apertei e soltei rapidamente o botão de falar, causando chiado novamente de dentro daquele banheiro escuro. Eu e Jackson nos olhamos por meio segundo e começamos a correr na direção oposta. Conseguimos voltar para a rota 209 e tivemos que parar para recuperar o fôlego. Foi quando Jackson me contou que dentro de um dos bangalos em que ele entrou, ele tentou me chamar pelo walkie-talkie, mas eu não estava respondendo, o que significava que devíamos estar fora do alcance um do outro. Mas então ele ouviu um barulho na área de estar do bangalô. Ao virar-se, sua lanterna revelou uma mulher mais velha quase correndo em sua direção. Ele largou o walkie-talkie e a lanterna e saiu correndo do bangalô. Ele correu no escuro e se escondeu, evitando fazer barulho com medo de ser seguido. Ele se escondeu por um tempo questionável antes de olhar ao redor e ver minha lanterna do outro lado do campo, sobre os banheiros. Para mim,
A explicação mais provável era que algum viciado em drogas estava se escondendo ou vivendo naquele bangalô abandonado, e por algum motivo, avançou em direção a Jackson e pegou seu walkie-talkie. O que ela estava fazendo naquele banheiro, quem sabe? Talvez drogas, talvez o banheiro no bangalô não funcionasse. Mas o que eu não sei é porque havia um rastro que parecia sangue lá dentro. Essas são minhas teorias, mas não consigo explicar tudo isso completamente, e essa é a parte mais assustadora.